Graça e a paz de Jesus Cristo, irmãos. Posso ler a Bíblia para você? Vamos ler no livro de Jó, no capítulo 1, versículo de 6 a 12. Diz assim: no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, e temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Queridos, há uma máxima dita por alguns homens que Deus usa homens cuja ele primeiro quebranta-os grandemente. Deus trabalha melhor por vasos quebrados. O pastor batista norte-americano chamado Steve Lawson, ele diz que vasos que têm sido esmagados pelas maldades do diabo são melhor usados por Deus. Quanto mais nós desejamos ser usados por Deus, maior deve ser a disposição de sofrer por Ele. Não existe nenhum caminho fácil no serviço a Deus. Todo chamado de Deus requer morte e quebrantamento. É isso que envolve uma batalha espiritual, na verdade. Quanto mais nós nos posicionamos ao lado do Senhor, mais estamos em destaques e atraímos cada vez mais o fogo de Satanás. O teólogo norte-americano R.C. Sproul disse que o profeta do Velho Testamento era um homem solitário e que ele era um indivíduo esfarrapado e sozinho, destacado por Deus para a sua tarefa dolorosa, ou seja, que a tarefa que Deus dava a esses homens, cuja ele usava, era dolorosa. A expectativa de vida de um profeta era como a de um fuzileiro na comissão de frente de uma guerra. Quanto mais nós nos colocamos em serviço do exército de Deus, mais seremos esmagados. O próprio Jesus disse, que está registrado em João 15, 18 e 19, se o mundo vos odeia, uma vez que o mundo vos odeia, ele odiou a mim antes de vos odiar. Se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria, o que é seu, mas porque não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4, 12, diz: amados, não estranheis o fogo ardente que urge no meio de vós, destinado a provar a nossa fé. De forma que servir a Deus atrai sobre si certas perseguições, certas dificuldades. Nós vivemos dias que não são muito fáceis. Vivemos dias em que as batalhas espirituais são travadas constantemente, principalmente nesses dias de pandemia, onde a impiedade que governa o mundo às vezes se coloca como julgador da igreja do Senhor. Eu quero que você veja esse conflito comigo nesses versículos que lemos do capítulo 1 de Jó. Você notar, nós temos aqui uma grande batalha espiritual descrita nesse livro. O versículo 1 mostra que Jó é um exemplo de vida junto de Deus, versículo 1 do livro. E pela nossa lógica, não a de Deus, na verdade, seria improvável Jó ser acometido por tão grande calamidade, por ser um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. No versículo 2, vemos um Jó cheio de bênçãos, muito abençoado. No versículo 4, vemos um Jó que tinha uma família linda e unida e feliz. No versículo 5, vemos um Jó devoto a Deus. A história de Jó nos mostra que o homem que anda segundo Deus também sofre, também passa por dificuldades. E aqui nós temos uma guerra invisível sendo tratada aqui nesses versículos, sendo mostrada nessas palavras. Vejam, a guerra invisível, primeiro, que nós vemos aqui inicialmente, essa guerra invisível que nós vemos é que o Senhor dá testemunha acerca daqueles que são dele. Veja, o texto diz assim: no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela.
Perguntou-lhe ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aqui nós temos algumas problemáticas, é verdade, mas o nosso intuito não é tratar disso agora. O que Satanás fazia no céu, diante do seu pecado e a santidade de Deus? Por que Deus o permitia? Na verdade, Deus permitiu que Satanás vivesse no céu por um tempo, ainda pudesse adentrar o céu por um tempo. Mas com a vitória de Cristo, ele foi expulso de uma vez por todas. Então, aqui nós vemos Satanás diante de Deus com o papel de acusar Jó. No versículo 6, nós temos isso, Satanás diante de Deus, com o intuito unicamente de trazer uma acusação contra Jó. Então veja, amados, Satanás cumpria o seu papel de acusador. E ele acusava, porque não havia quem justificasse os homens. Os homens acreditavam numa promessa vindoura, mas quando Cristo veio e a obra foi concretizada, e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Satanás não tem do que nos acusar, porque Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Cristo exatamente pagou o preço. Então, o intuito de Satanás é atacar, acusar e nos caluniar. Essa é a verdade. No versículo 7, o Senhor inicia um diálogo com Satanás, porque Satanás só pode falar se Deus permitir. Então, Deus inicia um diálogo. Deus é que começa a conversa. E veja, se você notar, o Senhor é soberano, até no próprio diálogo com Satanás, que é Ele quem começa o discurso. Uma outra coisa importante de observar no texto é que não fora Satanás que trouxe Jó para a conversa, mas o próprio Deus. Isso demonstra a soberania de Deus nos fatos. O sofrimento, aquele que sobreviveu sobre a vida de Jó, não foi fruto unicamente de Satanás, mas havia a mão de Deus por trás, tratando Jó nos sofrimentos que ele enfrentava. É saber que a condição em que vivemos, a situação que está colocada dentro de nós, há a mão de Deus por trás. Essa pandemia, todo esse pavor econômico, social, que alcança a humanidade, tem a mão de Deus por trás, o Senhor trabalhando com o homem. Há um propósito específico em Deus para isso. Nem mesmo Satanás pode fugir da soberania e do controle de Deus. O reformador Martinho Lutero diz que Satanás é um cão preso por Deus a uma coleira e que ele só vai até onde o Senhor o deixa ir. Deus pergunta a Satanás de onde ele vem para obter informações e logo coloca Jó na conversa. Deus diz: observaste meu servo Jó? Veja, Deus é que lança a luz ao nome de Jó. Assim como Deus destaca Jó, Ele destaca cada um de nós. Observaste meu servo? Observaste minha serva? Será que nós somos destacados com pessoas íntegras, retas, temente a Deus? Deus dá testemunho acerca de seus filhos. Qual é o testemunho que Deus tem acerca de você? O Senhor conhece a sua vida e sabe o que você fez. Ele te jogou no meio das condições adversas, muitas vezes colocou a humanidade em situações adversas pela sua soberania para tratar a cada um de nós. Se você notar, Deus coloca Jó nessa situação e Ele mesmo tira. E quando Ele tira, Jó reconhece o quanto aprendeu de Deus. E a primeira coisa que Jó faz em sua oração, quando está reconhecendo aquilo que acontece com ele diante de Deus, no capítulo 42, é reconhecer a sua soberania. Ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode fazer e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Havia um Deus no controle. Depois ele reconhece: antes eu te conheci só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas o que ele demonstra nessas palavras a nós é dizer a nós, sabe o que? Ele está dizendo a nós, amados, que o Deus soberano está no controle. As situações adversas que nos cercam não fogem do controle da soberania de Deus. Nós somos alcançados na pessoa de Cristo, somos salvos. Mas não só somos salvos e agora o Senhor nos deixa à mercê da nossa própria sorte. Agora, depois que somos salvos na cruz de Cristo, o Senhor não só Ele guia as nossas vidas, e nada que acontece sobre nós acontece por acaso. Nada que acontece sobre nós é obra do acaso. Sabemos que o Senhor, com a sua mão poderosa, até nos sofrimentos, produz um bem na nossa vida. Como o próprio apóstolo Paulo diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que andam segundo o seu propósito. Vejam, uma outra coisa que nós vemos nessa guerra espiritual descrita é que o Senhor há de preservar os seus. Irmãos, no versículo 9, Satanás questiona a Deus: porventura Jó debalde teme a Deus? A palavra, na nossa versão, traduzida como debalde, significa em vão, de maneira inútil. Satanás diz:
Porventura não é inutilmente que Jó teme a Deus. Porventura não é em vão que Jó teme a Deus. Ele só teme por conta daquilo que o Senhor dá. O diabo acusa a Jó de servir a Deus pelo que ele pode dar, e não por aquilo que Deus é. Então veja, irmãos, a acusação de Satanás é dizer: a única coisa que faz Jó servir a Deus é o que ele tem. Ele está dizendo para Deus: e se isso lhe for tirado, será que ele te servirá? Amados, nós sabemos que onde está o seu coração, ali está o seu Deus. Se o seu coração se encontra nas coisas materiais, se o seu coração se encontra nas coisas desse mundo, ali está o seu Deus. Então esse é o Deus que você serve. Porque se você serve a Deus verdadeiramente, independente do que aconteça, independente das condições que lhe cercam, da conjuntura estabelecida, independente da adversidade que você enfrenta, você continuará amando e servindo a Deus. Você vai continuar servindo ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Porque nós somos chamados a isso. Se olharmos o versículo 10, vamos ver que Satanás profere questionamentos que exalam outra verdade. Foi no versículo 10, se você notar, por trás das palavras de Satanás, na verdade, está o fato de que tudo o que temos e tudo o que somos vem do Senhor. Então, Satanás está dizendo: o Senhor deu muitas coisas aí. E essa é uma verdade, irmãos, que nós devemos compreender. Já compreendeu que até o mal que vinha sobre ele vinha de Deus, o mal físico. Então tudo que temos vem do Senhor. O Senhor é o soberano a ponto de nos dar as boas dádivas e também às vezes, como um pai açoita o filho, trazer sobre nós certas dificuldades e castigos para que nós possamos nos achegar a Ele. Como que o Senhor, às vezes, como diz Calvino, usa remédios violentos para tratar com os seus filhos. Então veja, irmãos, no versículo 11 está a martelada do diabo sobre Jó. Ele pede que o Senhor estenda a mão e toque, tirando tudo de Jó. Mas Deus sabia que mesmo que ele tirasse tudo de Jó, Jó ainda assim o amaria. E você, irmãos, diante dessa adversidade, dificuldade, ama a Deus, o seu Redentor e Salvador? Ama o Senhor? Se não ama, você deve questionar a fé que você tem. E o versículo 12, o último versículo que lemos, mostra que Deus está no controle de todas as coisas, ao ponto de que nenhuma atitude de Satanás poderia ir além do que Deus disse. Por isso Deus disse: você vai tocar, você vai até tirar deles os seus bens, mas não vai tirar a sua vida. Amados, o Senhor nosso Deus está de tal maneira no controle que nem mesmo Satanás pode ir além da sua vontade. Então, amados, quero que você saiba disso. Independente da situação em que vivamos, independente da conjuntura estabelecida na sociedade, creia que Deus está no controle a todo tempo. Que Deus abençoe a sua vida.